Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero voltar aqui ao estudo de Cantar de Salomão, onde nós paramos, no capítulo 5, hoje a partir dos versículos de número 2, vamos ler e meditar naquilo que Deus tem a falar no nosso coração, pela maravilhosa graça do Senhor. Eu dormia, mas o meu coração estava desperto, quando ouvi meu amado bater à porta e chamar. Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e o meu cabelo úmido do sereno da noite. Eu respondi: já tirei a túnica, vou ter de me vestir de novo? Já lavei os pés, vou ter de sujá-los? Meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume, os meus dedos pingavam mirra quando puxei o ferrolho. Abri para o meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Os guardas que me encontraram enquanto faziam a ronda bateram-me, feriram-me, arrancaram-me o manto, aqueles guardas do muro. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, se encontrares o meu amado, digam-lhe que desfaleço de amor. Digam-nos, mulher de beleza incomparável, por que seu amado é melhor do que todos os outros? E por que o que ele tem de tão especial para fazermos a você essa promessa? Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco aqui naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar agora no coração de cada um que está ouvindo, que estará ouvindo, que o Espírito Santo possa trabalhar na mente para que aquilo que deve ser removido da incredulidade possa ser removido, para que haja a sensibilidade, para que possamos ouvir o que Deus tem a falar conosco numa reflexão a partir desse lindo poema que nós acabamos de ler, que, como já tem sido sempre dito, é um poema de amor entre o amado e a sua esposa, a sua querida amada, e que alegoricamente fazemos então assim uma aplicação entre o amor de Cristo com a sua igreja. O versículo de número 2 começa a amada dizendo: eu dormia, mas o meu coração estava desperto quando ouvi o meu amado bater a porta e chamar. Ela começa a relatar uma experiência. Alguns comentaristas, como Charles Pfeffer, no seu comentário bíblico Moody, aqui nós vemos que ele faz uma explicação que provavelmente essa amada estivesse vivendo um sonho, onde ela fala que eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Independente de ser aqui uma expressão de um sonho, o que nos importa é a mensagem que nós podemos extrair dessa experiência. A expressão eu dormia pode nos remeter à necessidade humana. Todo cristão, todos nós temos as nossas limitações, temos as nossas fraquezas, e há momentos na nossa vida que nós podemos ser encontrados numa situação de certo comodismo devido às lutas do dia a dia, ao cansaço, a tantas coisas que nos cercam. O exemplo disso é exatamente a parábola, né, que Jesus conta ali das 10 virgens, né, onde nós temos ali que todas elas adormeceram em algum momento.
5 delas ali representando a igreja do Senhor, aqueles que serão arrebatados, né? E 5 ali demonstrando, representando aqueles que serão deixados, serão rejeitados porque rejeitaram ao Senhor. Sem querer aqui aplicar, aqui nesse contexto, a figura de uma igreja apóstata, não é essa a intenção, e eu não vejo aqui no contexto de Cantar Salomão que há aqui uma figura de uma igreja apóstata. Por quê? Porque durante todo o livro o que nós vemos é a mesma noiva. É a mesma noiva falando, é a mesma amada falando, que vai desde o início do capítulo até o final do livro, até o final desse cântico, a pessoa é a mesma. Então nós podemos entender que os cristãos, mesmo os cristãos sinceros, podem experimentar momentos na vida de desgaste, de cansaço, de desânimo e muitas das vezes experimentar algum momento de acomodação espiritual. Ela fala que quando ela ouviu o seu amado bater a porta e chamar. Eu quero aqui fazer uma citação do comentário de Matthew Henry, fazendo aqui o comentário de Cantar Salomão também. O que ele vai chamar atenção para nós é que nesse contexto aqui do bater a porta, nos remete ali a expressão do Senhor com a igreja de Laodiceia, né? Quando ele vai falar no Apocalipse 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Nós vemos uma igreja, era uma igreja do Senhor, mas que estava ali vivendo um momento difícil na sua vida espiritual, na sua caminhada, e nós vemos ali o Senhor Jesus, né, insistindo, batendo a porta para entrar e se relacionar com aquela igreja. E é exatamente nesse contexto que nós devemos pensar nessa experiência. E a palavra do Senhor, às vezes, nos mostra que nós experimentamos, sim, momentos na nossa vida onde o Senhor, Ele quer nos despertar, Ele quer nos chamar, Ele quer nos despertar para uma nova fase com Ele, novas experiências. Nós vemos que assim que esse relato desse romance é apresentado no cântico, né, no livro todo aqui do Cântico de Salomão. E o que nós vemos aqui é que o comentário feito aqui por Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte: devemos observar que as nossas asperezas e o descontrole de nosso temperamento, Cristo nos chama para um despertamento. E Ele nos chama para um despertamento através da sua palavra, do seu Espírito, chama através das aflições e da nossa consciência. Então ele faz aqui uma observação de como Cristo pode estar nos fazendo um chamado, às vezes pela pregação da palavra, como essa que nós estamos meditando aqui. Talvez você que está me ouvindo agora, pode ser que você esteja entendendo ou se encaixando exatamente nesse contexto de desânimo, de comodismo espiritual, e você possa sentir nessa palavra o Senhor Jesus te chamar. O Senhor chama através do seu Espírito, através de uma experiência da voz dele ecoando no seu coração, através das aflições que ele permite muitas das vezes nós experimentarmos, ou até mesmo através da consciência. O Senhor tem os meios pelos quais Ele pode tocar, Ele pode bater a porta do coração do homem. Mas
como foi no caso dessa resposta dela, ela vai dizer que ao chamado do Senhor, ela ainda escuta o seu amado lá de fora da porta, e ele faz um chamado muito especial. Ele se dirige à sua amada como a minha amiga, a minha querida, a minha pomba, a minha perfeita. Toda a expressão de elogio que ele faz a respeito da sua igreja, da sua amada. Assim nós vemos o próprio Senhor Jesus, que se aproxima da sua igreja, demonstrando o seu afeto, o seu amor, chamando para um relacionamento mais íntimo consigo, mas o que muitas das vezes nós vamos encontrar na vida de muitos cristãos é exatamente o que é aqui relatado no versículo 3. Eu respondi: já tirei a minha túnica, vou ter que vestir de novo? Já lavei os pés, vou ter de sujá-lo? Então é aqui nesse momento que Matthew Henry vai fazer aqui essa observação. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas asperezas e descontrole de nosso temperamento, para que as nossas atitudes não façam com que a comunhão com Cristo seja distanciada na nossa vida. O amor de Cristo, e Matthew Henry continua dizendo, abre aspas, o amor de Cristo por nós deveria nos comprometer com Ele, até mesmo as instâncias supremas de negarmos a nós mesmos, e somente assim seremos vencedores, fecha aspas. Olha que coisa que assim, interpretação maravilhosa, né? Que reflexão maravilhosa Matthew Henry traz aqui nesse contexto, quando ele diz que o amor de Cristo por nós, deveria ser suficiente para que nós pudéssemos nos comprometer com Ele até as instâncias superiores de negarmos a nós mesmos, negar a nós mesmos, a nossa própria vontade, fazer aqui como a própria palavra do Senhor diz, né, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, nega-se a si mesmo. Então nós precisamos chegar a essa vida de maturidade espiritual, onde as mazelas do dia a dia, dos nossos próprios desejos, daquilo que é o nosso ego, não seja capaz de interferir no nosso relacionamento com o Senhor. Que possamos crescer em maturidade para negarmos a nós mesmos, e somente assim nós seremos vencedores. Olha, você que está me ouvindo, você que está passando por um momento, quem sabe, de desânimo, perdendo a esperança, o Senhor quer renovar o seu relacionamento com Ele. O Senhor te chama para uma nova fase na sua caminhada. Você está assim, mas por quê? Porque ainda você não aprendeu a tomar a sua cruz. Ainda você não aprendeu a negar os seus próprios desejos para abraçar aquilo que é a vontade do seu Senhor, do seu amado, como resultado do seu amor para com Ele. O nosso Senhor, por amor às nossas vidas, Ele deixou a eternidade. Ele se esvaziou, ele assumiu uma natureza humana, se humilhando para que nós pudéssemos ver em todas essas ações o quanto ele nos ama, para assim o seu amor ser suficiente para nos atrair até ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quantos ainda estão vivendo um momento de descaso a esse chamado do Senhor que bate à porta do seu coração? E aqui Matthew Henry chama atenção aqui na observação que ele faz, que outro não pode ser enviado para abrir a porta. Cristo nos chama, mas nós não nos importamos e pretendemos fingir
que não temos força ou tempo. Pensamos que podemos ser desculpados, fecha aspas. Olha, mas não é assim que às vezes nós nos comportamos diante do chamado do Senhor? Não é exatamente dessa maneira que nós nos comportamos com as nossas desculpas? Com as nossas desculpas, demonstrando que não nos importamos com o seu chamado e às vezes fingimos que não temos tempo. Fingimos que não temos tempo. Ora, fingimos que não temos força. Mas muitas das vezes nós temos força para muitas coisas. Muitas das vezes nós temos tempo para muitas coisas. Mas para Deus e para corresponder ao chamado do Senhor, muitas das vezes nós preferimos permanecer no nosso comodismo espiritual. Que tristeza! É uma realidade em que muitas das vezes nós somos envolvidos. E uma realidade triste, quando quem está batendo a porta e nos chamando para um relacionamento, para uma intimidade, é o próprio Senhor. Essa expressão, essa atitude de descaso, essa atitude aqui de desprezo, demonstra que ela já estava satisfeita com o que havia vivido, com seu amado até aquele momento. E é assim muitas das vezes que nós nos comportamos na nossa vida espiritual. Às vezes nós chegamos a um patamar da nossa caminhada que nós parecemos já estarmos satisfeitos com aquilo que nós já vivemos no nosso relacionamento com Cristo. E aí nós entramos numa fase perigosa da vida espiritual, que é a fase da estagnação espiritual. Quando se não há mais desejo de avançar na busca por uma nova experiência, por um relacionamento mais íntimo, e nos contentamos apenas com aquilo que já vivemos até aqui. Isso nos impede muitas das vezes de experimentarmos aquilo que o Senhor tem proporcionado para o nosso viver cristão. Essa estagnação espiritual, ela pode levar o cristão ao distanciamento da comunhão e da intimidade. Isso acontece exatamente porque o homem, diante das fraquezas da carne, muitas das vezes, ele se acha dominado pelos seus próprios desejos carnais. O Senhor espera, na verdade, uma atitude que corresponda ao seu amor. Uma atitude que corresponda ao seu amor. E nós precisamos aqui, eu quero trazer aqui para a reflexão aquilo que foi a fala do apóstolo Paulo, né? Em Filipenses capítulo 3, versículo 12, quando ele vai falar assim, olha, eu não julgo que eu já tenha alcançado a perfeição. Não, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que ficam para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Veja bem que Paulo está falando da corrida cristã e como que na corrida cristã nós precisamos ter essa mentalidade, esse alvo, essa perspectiva de que nós não podemos parar, não podemos estagnar. Quero trazer à memória dos irmãos que a mensagem do nosso virada de ano, desse ano que iniciou 2024, o tema da mensagem foi a corrida cristã. Aconselho aqueles que estão ouvindo procurar, está gravado aí no canal, a corrida cristã, procura, torna a ouvir o que Deus falou conosco lá no início do ano, para que nós pudéssemos estar atentos à nossa jornada cristã, avançando e não recuando e não estagnando. Mas assim é que muitas pessoas, infelizmente, se encontram. A palavra do Senhor diz assim, meu amado tentou destrancar a porta e o meu coração se agitou. Ele tentou destrancar a porta e o meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor.
minhas mãos destilavam perfume e de meus dedos pingavam mirra quando puxei o ferrolho. Veja bem, aqui nós precisamos entender que muitas das vezes o Senhor insiste conosco. Essa expressão, ele tentou abrir a porta, destrancar a porta, mostra todo o esforço de Cristo para romper as barreiras que nós mesmos colocamos quando nós permitimos que o nosso ego ele cresça dentro de nós. Me lembro de um momento que estava fazendo um discipulado, e no discipulado nós tínhamos ali uma representação de um trono e a palavra eu, e às vezes a palavra eu estava fora do trono, e quando a palavra eu estava fora do trono e Cristo estava no trono, todas as coisas se harmonizavam. Mas quando a palavra eu assumia o trono, as coisas perdiam o controle da nossa vida, da nossa realidade. Ou seja, o que deve controlar a nossa vida não é o nosso eu, mas é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que habita em nós. A busca, aqui, Matthew Henry fala que o crente supera, o crente busca com oração os consolos de Cristo, mas muitas das vezes elimina a comunhão com Ele. Muitas das vezes nós buscamos os consolos de Cristo, mas nós também somos responsáveis pelas nossas ações, por eliminar a nossa comunhão com Ele. Essas ações da alma são representadas pelas mãos que gotejam mirra, segundo a ótica aqui de Matthew Henry, sobre as maçanetas da fechadura. Porém o amado fora embora. Cristo ensina o seu povo a valorizar ainda mais preciosas as visitas de sua graça. Matthew Henry faz aqui um destaque de que essa ausência temporal de Cristo aqui é, na verdade, uma forma com que ele também se utiliza para que o cristão possa sentir a sua ausência e a falta, muitas das vezes, de ouvir a sua voz e assim, então, valorizar ainda mais os momentos da visitação da sua graça. Aqui ainda podemos fazer uma menção de que esse gotejar, quando ela decide levantar para buscar o amado, ele já tinha ido, e ela toca na maçaneta, a sua mão está perfumada e os seus dedos gotejam mirra quando ela puxa o ferrolho da porta. Segundo o comentário aqui bíblico Moody, Charles Pfeiffer, nesse comentário, ele vai dizer que as mãos dela gotejam mirra, por quê? Porque o perfume e a mirra que ali ficou foram exatamente porque o noivo havia tocado naquelas fechaduras. E às vezes nós precisamos exatamente de sentir novamente, sabe? Esse cheiro de Cristo, esse bom cheiro de Cristo, e lembrar que tudo isso é fruto de um sofrimento. A mirra nos lembra do sofrimento de Cristo no Calvário, por amor às nossas vidas. Não podemos esquecer que aquele que veio até nós e que insiste em manter um relacionamento conosco é aquele que pagou um alto preço por amor às nossas vidas. Quando então ela decide agora abrir a porta, o seu amado já tinha partido, seu amado já tinha ido embora. Mas o coração dela, quando ela percebe a ausência do seu amado, ela vai dizer que o seu coração quase parou de tristeza.
Olha a expressão, o meu coração quase parou. Se o coração tivesse parado, era morte. Mas não chegou a esse ponto. Às vezes, nós experimentamos na nossa vida espiritual o quase morte. Quase morte. Mas ainda não é o fim. Ainda há esperança. Deus está dizendo para você aqui hoje, nessas palavras, você que está nessa situação, precisando de ser renovado, Deus está dizendo para você, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Lembra, sinta o cheiro, o bom cheiro de Cristo. Lembra do sacrifício do Senhor por amor à sua vida, à minha vida. Esse amor não foi em vão. Ela levanta, ela toma atitude agora, aquela que antes havia dito que não tinha como levantar, tinha muitas desculpas, agora ela está disposta a correr atrás do prejuízo. E ela levanta, procura o seu amado e não o encontra. Chama por ele, mas ele não respondeu. Ora, isso pode parecer algo terrível, mas acaba que isso aumenta ainda mais a necessidade urgente de reviver o relacionamento com o seu amado. E podemos imaginar o fruto desse reencontro mais à frente, depois de passar tantas aflições e passar por essa experiência de quase perder o seu amado. Quando ele reencontrá-lo mais à frente, nós vamos ver que experiência gloriosa é ver que ainda há solução, ainda há esperança. Os guardas me encontraram enquanto fazia a ronda, bateram-me, feriram-me, arrancaram-me o manto. Alguns comentaristas colocam aqui a figura dos guardas como aqueles que deveriam ser o que os pregadores da palavra de Deus e que deveria ter a palavra de orientação, de direcionamento, mas por falta de discernimento muitas vezes provocam ainda mais ferida na vida daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? A falta de experiência fere, às vezes, o corpo de Cristo. Muitas das vezes, pregadores, pastores, doutores, cristãos, às vezes antigos, e nós vemos isso nesses últimos dias, o quanto o corpo de Cristo tem sofrido na mão de pessoas que deveriam ser aqueles que foram colocados para cuidar do rebanho, para orientar, para curar as feridas, mas ao contrário, provocam e aumentam as feridas, batem, agridem. É assim que muitas das vezes, por falta de discernimento, as pessoas confundem, porque o comentário aqui vai dizer que ela apanha desse guarda porque ele confundiu, que ela teria sido confundida com uma outra pessoa, e por não reconhecê-la e confundi-la como uma meretriz ou como uma outra pessoa, ela apanhava. Mas é exatamente assim, né? Muitas das vezes as pessoas estão batendo no corpo de Cristo porque não estão discernindo. Porque muitos cristãos estão exatamente na figura daqueles que estão dormindo agora. Estão dormindo e às vezes levantam numa condição que às vezes é até difícil de discernir como parte integrante da igreja, da amada do Senhor. Mas a igreja é amada do Senhor, é uma fase que a igreja está passando e que nessa hora ela precisa de encontrar aquele que possa ajudar. E agora ela vai pedir essa ajuda, ela vai buscar as mulheres de Jerusalém e vai pedir ajuda, porque ela vai dizer assim: prometam-me, ó mulheres de Jerusalém, se encontrarem meu amado, digam-lhe que desfaleço de amor. E a resposta é: mas quem é esse amado? Porque esse amado seu é melhor do que os outros? O que ele tem de especial para fazermos a você essa promessa?
Na verdade, o que ele tem de especial, a amada vai descrever a partir do versículo 10, e isso ficará para o próximo vídeo. Mas até aqui, que Deus possa nos abençoar com essa reflexão, que possamos viver de tal maneira que o nosso eu não domine a nossa vida e não nos faça perder momentos maravilhosos, marcantes de intimidade com o Senhor, por causa das nossas mazelas e dos nossos temperamentos, muitas das vezes descontrolados e ásperos para com as coisas de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.